Escatologia em tempos de crise continua com o estudo do livro de Apocalipse. Agora estamos no capítulo 7, estamos ainda no sexto selo. O sexto selo é longo, na verdade o sexto selo, também a sexta trombeta, também são eventos longos, porque eles têm uma espécie de hiato. E esse hiato que acontece também tem muito para explicar e ele nos ajuda a esclarecer um pouco o que vem depois. O sexto selo, então, ele no capítulo 7, vai falar sobre os remidos. E vai falar sobre aquele famoso texto dos 144 mil. Aí no verso 1 até o verso 3 fala assim: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo e clamando em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Nós vemos aí o domínio de Deus sobre a criação, não? Nós vemos o verso 1, vai falar de anjos que sujeitam os ventos. Claro que nós lembramos dos 4 cavaleiros, os 4 selos, 4 anjos sujeitando os ventos. Deus controla o juízo que cairá sobre o mundo. Tenha certeza disso. Por quê? Porque Deus fará cair sua santa ira no tempo determinado. Os 4 anjos do verso 1 são os mesmos 4 anjos do verso 2. Eles levarão o juízo de Deus a toda a terra, porque ele será global. O juízo de Deus tem uma ordem. Nos capítulos 2 e 3, a igreja é julgada. Separação do trigo do joio, porque o Senhor conhece aqueles que são dele, 2 Timóteo 2:19. Mas a partir do capítulo 4, o mundo então será julgado. O mundo não aceita a misericórdia do Senhor, então lhes corresponderá sofrer as consequências do pecado. Selos, trombetas, as taças são a manifestação do juízo de Deus sobre o mundo. E a igreja, mesmo estando na tribulação, é livre e indestrutível. Os crentes, os filhos de Deus, são selados pelo próprio Deus, como nós lemos também, até selarmos na fronte os filhos de Deus. 3 características do selo que Hernandes Dias Lopes coloca no seu livro, no seu comentário. Proteção. Ninguém pode violar o que está selado. Foi assim que aconteceu no túmulo de Jesus. Propriedade também. Na antiguidade, escravos podiam ser selados por seu proprietário. Essa marca inscrita neles, essa é uma marca inscrita deles, aliás. Quem violava esse escravo atacava o seu dono. O selo nos dá garantia que somos propriedade exclusiva de Deus. E esse selo acontecia na frente das pessoas. E genuinidade, o que está selado não pode ser adulterado. O Espírito de Deus é o nosso selo, fala Efésios capítulo 1, versos 13 ao 14. E é Jesus que nos livra da ira vindoura, como fala 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 9 e 10, Romanos 8, 1 e 2. O juízo de Deus acontecerá na plenitude dos tempos, quando se completarem o número dos selados. Até então, as misericórdias do Senhor estão abertas para todo aquele que clamar. A igreja será a que estará em pé diante do Cordeiro. Os ímpios, no sexto selo nós vemos no começo que os ímpios clamam para se esconderem na presença de Deus, mas a igreja está em pé, louvando o Cordeiro. Nós vemos isso nos versos 4 até o verso 8. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gad, 12 mil, da tribo de Aser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. 144 mil, é claro, um número simbólico, 12 tribos de Israel vezes 12 apóstolos dá 144. Na Nova Jerusalém, no capítulo 21, vai falar que a Nova Jerusalém tinha 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre eles nomes inscritos que são os nomes das 12 tribos de Israel. E a muralha também da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isso é no capítulo 21, no versos 12 ao 14. E nos versos 16 ao 17, fala que a muralha tinha 144 côvados.
12 vezes 12, 144. 1000 representa a perfeição da trindade. 10 vezes 10 vezes 10, ou 10 elevado a 3. Lembramos o milênio, que é um período de 1000 anos. Agora, o Novo Testamento chama a igreja do Israel de Deus, em Gálatas capítulo 6, versos 15 ao 16, e em Romanos capítulo 9, versos 6 ao 8, Paulo fala que nem todo israelita é descendente de Israel. Ele vai falar assim: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por ser descendente de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E no capítulo 11, no verso 25 e 26 de Romanos, Paulo escreve: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. O Israel de Deus são os judeus, os israelitas que se convertem, e os gentios que se convertem. A figura da oliveira, no capítulo 11 de Romanos, explica muito bem isso. Nós, gentios, somos enxertados nas promessas de Abraão por causa de Cristo. Então, nós fazemos parte das promessas de Abraão. Essa promessa frutífera de que na sua semente seriam abençoadas todas as nações da terra. Então, o povo de Deus é o povo que inclui os crentes israelitas que se convertem, que proclamam Jesus como Senhor, e todo gentio que se converte e proclama Jesus como Senhor. Efésios capítulo 2 vai falar que Deus quebrou a inimizade entre os dois povos e tornou dos dois um só. Outro detalhe dos 144.000 é que nessa lista não estão todas as tribos. Dan não está. E José foi dividido em Manassés e Efraim. Mas Efraim não está, mas José sim. Então as 10 tribos, por outro lado, foram consumidas, foram espalhadas, foram misturadas durante a invasão da Síria, o que torna difícil identificá-las. Então, veja o seguinte: se nós encaixamos os 144.000 como israelitas, Apocalipse 14:3 vai dizer que entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pode aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra, no meio da terra. Então, 144.000 não é número literal. Os testemunhos de Jeová acreditam nisso, nós não. Algumas características, então, mais uma vez Hernandes Dias Lopes para falar das características entre Israel e a igreja. No Novo Testamento, considera a igreja o verdadeiro Israel, já falei disso. Quem é de Cristo é descendente de Abraão, Gálatas capítulo 3. Abraão é o padre de todos os que creem, circuncidados ou não, Romanos 4:11. O verdadeiro judeu não é descendente físico de Abraão, mas o descendente espiritual, Romanos 2, versos 28 e 29. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, é o que a Bíblia chama da verdadeira circuncisão, Filipenses 3:3. Em Esmirna havia judeus físicos que eram sinagoga de Satanás, capítulo 2, verso 9 de Apocalipse, e eram judeus de fato, mas não faziam parte do Israel espiritual. A igreja é a Nova Jerusalém, é o povo de Deus. Então, a igreja é o verdadeiro Israel. A igreja é a união dos dois povos. Ali, então, a igreja será aquele que será edificada, é aquela, aliás, que é edificada no fundamento dos 12 apóstolos, sendo Jesus Cristo a principal pedra de esquina, lembrando que Jesus e os apóstolos eram israelitas. Os crentes gentios terão o nome da Jerusalém escrito sobre eles, porquanto participaram da cidadania antitípica da Jerusalém celestial. Isso está no comentário de Jameson. Mas também que podemos pensar, então, quem são os selados? O verso 9 vai mostrar que os selados fazem parte de toda a humanidade. O verso 9 fala: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Então o verso 9, ao invés de acrescentar, ele complementa. Aqui vemos os 144.000 de uma maneira mais ampla, mostrando que os remidos são, na verdade, de todas partes do mundo.
Lembramos do Cântico do Cordeiro, capítulo 5, versos 9 ao 10. Entoavam esse novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e como teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A igreja é composta por pessoas de todas as partes do mundo, unidos pela adoção que o Pai nos deu em Cristo, selados e garantidos pela presença do Espírito no nosso coração. Gálatas capítulo 4, versos 6 ao 7, Efésios capítulo 4, versos 11 ao 19, e Colossenses 3, 11, que é o texto que vou ler. Fala assim: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E quem são os selados então? Nos versos 10 ao 12 vai mostrar que eles clamavam em alta voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Os selados sabem que nada merecem, que a salvação não é propriedade deles. Há uma humildade que nasce do entendimento da graça. Ao nosso Deus que se assenta no trono, ao Cordeiro pertencem a salvação. Lembra muito o que Jonas falou: a salvação, ao Senhor pertence a salvação. Os selados reconhecem e louvam o Senhor pelo dom imerecido. Prostrados, reconhecem que toda a glória pertence ao Deus da glória. Precisamos nos prostrar diante do Senhor em humildade. A salvação nasce em Deus, desde antes da fundação do mundo. A salvação é uma obra graciosa do próprio Deus a homens ímpios, pecadores e merecedores como nós. A salvação nos leva a louvar ao Senhor pelo seu dom gracioso. Quem crê em Cristo faz parte desse grupo maravilhoso dos selados. Os selados que vão estar na grande tribulação, os selados que vão sofrer as consequências da perseguição, os selados que vão estar ali em pé, diante do trono de Deus e do Cordeiro, vitoriosos, triunfantes, não porque eles foram tirados do meio, mas porque estiveram no meio, atravessaram o vale de lágrimas e hoje estão de pé na presença do Senhor. Isso poderia ser para nós um pouco complicado de entender, mas nós temos que olhar mais uma vez o contexto do livro do Apocalipse. O livro escrito num período de grande perseguição. Um livro que foi escrito não somente para mostrar o futuro, mas é para encorajar uma igreja perseguida de que todas as aflições, todas as perseguições, todos os momentos de aflição faziam parte do propósito de Deus para as nações, para preparar o mundo não para o anticristo, mas para a vinda gloriosa do Senhor. O Apocalipse não fala do anticristo. Fala do anticristo, mas o foco do Apocalipse não é o anticristo. O foco do Apocalipse não é o falso profeta. O foco do Apocalipse não é o 666. O foco do Apocalipse é Cristo. Cristo Jesus. Então, quando nós vemos os 144 mil louvando o Cordeiro, exaltando o Cordeiro, nós temos que lembrar essa figura preciosa de que no meio das aflições, no meio das perseguições, no meio da tribulação que nós podemos passar hoje, como um preparo para aquilo que virá no futuro, a nossa salvação pertence ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Nossa cidadania está nos céus. Nós somos cidadãos celestiais da glória de Cristo. E por causa disso, nós devemos viver de uma maneira digna, que louve ao Senhor. Nós devemos ter nos nossos lábios, então, um louvor constante, como fala o Salmo 34. Que seu louvor esteja continuamente na nossa boca. Nós precisamos ter essa atitude de louvor, de engrandecimento ao Senhor. Dá medo ler o Apocalipse? É claro que dá. Mas nós vemos que no meio das aflições, há louvor, essa exaltação, Deus é glorificado. Veja essa parte, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é a salvação. E afirme sua vida no Cordeiro de Deus.
Por aqui, então, deixamos escatologia em tempos de crise. Continuamos no sexto selo, no capítulo 7, na próxima ocasião. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.